Terra Firma! Olá pessoal, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Eu sou o professor Luiz Roder. Eu vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, acionar o sininho, vir participar da comunidade Terra Firma e ser um cidadão Terra Firmeza, né? E hoje é dia de Sexta Sombria. E eu vou falar sobre uma pessoa que é muito sombria, muito assustadora. Ele está vivo e ele está atuando. Como assim? Eu vou falar de Nemésio Otseguera Cervantes, conhecido como El Mecho, né? O apelido dele é o Mecho. Ele é o líder do CJNG, que é o Jalisco Cartel Jalisco da Nova Geração. O que acontece? O El Mecho, ele nasceu em 17 de julho de 66, né? Ele está agora com 56 anos, né? Ele é de Michoacán, na cidade de Águila, no México. Os nomes dele são, os apelidos dele são El Mecho e Rubens Cervantes. O que acontece? Ele foi um cara que nasceu no México, ali em Michoacán. É um lugar que é pobre, que tem as suas dificuldades e tudo mais. Ele teve grande dificuldade de conseguir emprego no México. Ele mudou para os Estados Unidos jovem. Tentou trabalhar, tentou arrumar emprego lá. Ao mesmo tempo vendia produtos ilícitos, se é que você me entende, porque agora com o canal monetizado, quase todos os vídeos de Sexta Sombria não foram monetizados assim que o canal monetizou, só para você ter uma ideia. Então ele vendia produtos ali, né, ilícitos, aquele branquinho, um pouco de orégano, né, se é que você me entende, um pouco daquele que tem no Breaking Bad. Ele foi preso, ele e o irmão dele estavam nos Estados Unidos, ele foi preso, ele fez o rolê dele lá. Aí ele foi deportado. No México, ele viu que ele não ia conseguir muita chance com as coisas. Ele entrou nos Zetas, ele participou de um tempo dos Zetas, e depois ele começou a subir o ranking dele. Os Zetas teve uma cisão do que veio a ser o CJNG, né, o cartel de Jalisco, que é hoje talvez o maior cartel do mundo. Aí você vai falar assim, ué, não é o de Juárez, aí, que tá preso lá, ele participou o primeiro cartel que ele participou era o cartel Milênio, que já começa a ter essa caracterização do cartel militarizado. Então ele foi um dos caras que ajudou a fazer e participou, na verdade, dessa transição do cartel sendo uma coisa muito parecida com o que a gente tinha antigamente no tráfico, e ele participou desse movimento em que foram trazidos militares que vieram participar. Você tem muita gente do governo, né? E ele vai fazer o quê? Ele vai trazer... Desculpa, é que é difícil fazer o vídeo sem usar certas palavras, principalmente falando do El Mecho. Então, assim, ele vai participar, ele vai aprender esse novo método dos cartéis de milicianizar a violência. Então você vai ter grandes níveis de corrupção. E aí, ele fez o quê? Ele trouxe para um mundo que já era brutal, ele vai subindo na hierarquia. Por que ele vai subindo na hierarquia do cartel? Porque ele, no modo de agir do cartel, ele era um cara que não tinha pena de ninguém.
ele é um enforcer. Um enforcer é a pessoa que vai lá para executar tarefas e pessoas, mas principalmente executar pessoas. E ele era um cara ele é um cara implacável. Ele era um cara implacável na hora de lidar com as pessoas. Ele não tinha o menor problema de exterminar tudo que você puder imaginar, não só a pessoa, mas todas as pessoas relacionadas a ela, incluindo velhos, crianças. Tem um caso associado a ele, por exemplo, que ele matou 72 pessoas numa chacina. Ele pegou um caminhão de um coiote e aquilo para ele não era interessante, ele não queria deixar testemunhas. Eles executaram essas 72 pessoas de uma vez. Então ele é um cara que ele tem uma série de chacinas, ele tem vários enfrentamentos com a polícia e com o exército mexicano. Teve uma vez que tentaram, e assim, ele corrompe todo mundo, e no caso dele, por saberem que ele é um cara extremamente brutal, frio e insensível, ele entra naquela coisa que foi falado do Pablo Escobar, La Plata ou Lo Plomo, ou seja, ou você recebe o dinheiro ou você vai receber chumbo, né? Tem gravações dele, então o que acontece? Pô, ele fez uma chacina de 72 pessoas. Ele uma vez, ele ficou sabendo que o exército ia vir para pegá-lo, e ele conseguiu fazer um contragolpe. Ele matou 7 pessoas das forças especiais. E aí, em vingança, ele começou a exterminar todo tipo de policial que ele encontrava no caminho. Teve uma situação que ele organizou um atentado contra a polícia, e aí não é que era ele, aí ele começou a caçar a polícia para instaurar o terror, porque para ele o mais importante, principalmente no México, que chegou, tem vários vídeos aqui sobre o México aqui, que a gente tem assim, o que acontece? Opa, deu uma pirada aqui. O que acontece? Você tem assim, como é que eu vou falar assim? Você tem um nível de violência tão extremo e tão espetacular. Por exemplo, o que o El Mencho ele é responsável? Que foi a coisa que mais chamou a atenção das pessoas. Você tinha os casos de violência, você tinha a guerra que acontece no México há muito tempo em relação a esses produtos ilícitos. Só que ele foi o cara que trouxe a espetacularização disso. Então o que ele faz? Ele começou a caçar os policiais, por exemplo, nesse atentado que aconteceu logo depois que ele teve o embate com as forças especiais, ele eliminou 16 policiais num ataque dele, que ele fez tipo de guerrilha. E ele começou a ir contra todo mundo. Tanto que ele sequestrou os filhos do Joaquim Guzmán, né? Então, assim, que tinha sido o maior até então. Só que o que é a grande responsabilidade do El Mencho? O El Mencho, ele começou a ver o Estado Islâmico usando a propaganda para intimidar as pessoas. E ele teve essa ideia. Então, ele é o primeiro narcotraficante que começou, o Joaquim Guzmán, para quem não sabe, é o Chapo, o baixinho. O que ele começou a fazer? Ele começou a usar a internet, as grandes mídias, para intimidar as pessoas. Então ele é o cara que começou a batalha de filmagens sobre execuções.
Aqui eu não vou poder dar detalhes, eu já falei de cortar, filmar e mandar para o blog põe, e aí aquilo que eu tinha falado para vocês. O pessoal de outro, que são vítimas dele, mas que são do grupo contrário, vão lá e pegam alguém do cartel Jalisco Nova Geração e vai lá e faz uma coisa pior com eles e bota o vídeo. Então ele intimida as pessoas nesse sentido. Tem uma ligação dele que é extremamente assustadora para um comandante do exército, que ele liga, e ele é assim, ele é sempre grosseiro, ele é sempre bravo, mas ele é super frio. Ele liga pro comandante e fala assim: você não entendeu com quem você está falando, seu... Você... Aí o comandante, não, me chama de senhor. Então ele é um cara que ele não tem o menor problema de mostrar o poder dele. O poder dele o quê? Mais do que da grana é o poder armamentista dele. E o uso disso daí num nível de violência impensável. Só se você acompanhar a guerra dos narcotraficantes mexicanos, você vai ter uma ideia do que é isso. Para você ter uma ideia, se você entrar em sites que tem esse tipo de material das execuções mexicanas, você vai ter muito material produzido a mando dele. E quanto mais brutal você fizer isso, mais você vai subir no conceito dele. Mas você tem que entender que assim, quem se aproxima dele tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque ele é um cara extremamente neurótico e em qualquer momento ele pode mandar você e sua família irem para algum lugar de uma maneira não muito legal. Tem um vídeo deles, dessa guerra, que tem ele executa 5 mulheres, assim, tira braço, tira perna, por último vão vão tirar a cabeça, né? Então, assim, é brutalidade em níveis impensáveis, assim. Talvez os vídeos mais violentos que você tenha sobre os cartéis mexicanos foram produzidos a mando dele. Ele não aparece mais, né? Ele foi um cara que já fez muita coisa. O número de mortes associadas a ele passa da casa de 5.000 pessoas que morreram nessas guerras, policiais, familiares, pessoas dos cartéis contrários, né? Porque o que acontece? A contabilização, todo ato do cartel passa para o seu chefe e ele responde por isso. Então é muito doido. E você imaginar que esse cara está solto e agindo ainda no México. E o governo sabe disso e ninguém consegue pegar o cara. Por que ninguém consegue pegar o cara? Porque ninguém tem coragem de contar isso. Porque sabe que se fizer isso, ele vai acabar com todo mundo relacionado a você e você se ele conseguir chegar. É muito doido. Então hoje foi o Sexta Sombria sobre o El Mencho, tá? Desculpa eu ter dado umas viajadas aqui, é que eu tô me adaptando nessa fase nova de trazer as informações de uma maneira que talvez não desmonete esse vídeo. Eu acho difícil, porque isso que eu não pude entrar em detalhes de coisas assim. Tem muita coisa que infelizmente eu assisti, tá? Dos vídeos. Durante um tempo, eu tenho hábitos estranhos. Eu me interesso por política mundial, por política nacional, mas então, por exemplo, casos do Oriente Médio, e essa guerra do narcotráfico no México me chama muita atenção. Por que ela me chama muita atenção? Porque há tempos eu vejo, eu já falei isso em outros vídeos, que essa milicianização no Brasil está nos levando para esse tipo de violência. E lá eles não conseguem mais. Porque chegou num nível tal de corrupção do Estado, com pessoas grandes. Veja lá os 43 de Onatziapa, né? Que por que talvez até hoje não foi descoberto ainda quem de verdade cometeu aquilo ali. Porque você tem todos os níveis envolvidos na corrupção, mas acima de tudo, no medo da reação.
Ele se tornou o grande homem do momento lá dos narcotraficantes, porque ele prendeu os 2 filhos do El Chapo só para mostrar para ele, falar assim, ó, eu podia ter matado os 2, mas eu não matei, mas não faça por mais os 2 acharem que eles são os donos do pedaço, porque quem manda aqui agora sou eu. Beleza? Poema de hoje. Vamos lá. Eco do ego. E é doido isso. Ele só ouve a ele mesmo. Ele é o cara que... E as pessoas não o contradizem. E ele é um cara extremamente centrado. Ele não se deixa levar pela luxúria. É muito doido. Ele criou uma mega empresa que ganha absurdos, mantém isso a mão pesada, mas ele desfruta e não desfruta disso, né? Vamos lá. Ele mata jornalista, ele mata cara que... Teve um cara, um influencer, que fez um vídeo, que era um gordinho lá, todo... ele era um Casimiro dos caras do mundo invertido. Tá? O Casimiro é um cara que produz conteúdo muito legal. E ele, nesse caso, era um gordinho que ele chapava, dava uns tecos lá e tal, e ficava muito doido e falava uns negócios, e pá, e fazia... E ele era um influencer, assim, a galera o levava nas festas, o cara tinha 18 anos de idade, assim, o cara mó folgado, assim, marrento. E um dia ele tava muito louco, e ele começou a xingar o Elmente, falar pro Elmente que o Elmente ia chupar um pirulito dele e tudo mais, e não sei o quê. Ah, beleza. E é legal, zoado, que a hora que ele começa a falar isso com o cara que tá com ele tá bebaço, você vê que o cara não tem noção do que ele tá falando, ele tá bebaço, assim, ele começa a falar, o cara fala, ô, cala a boca, não, e aí ele fala, pode vir mesmo, não sei o quê. Uma semana depois, ele tava num bar, o cara encostou e deu 16 tiros na cara do cara. Ele só foi reconhecido por causa das tatuagens dele. Não preciso dizer quem foi que mandou, né? E ninguém fala nada. Então lá a imprensa tem muito medo e todo mundo tem muito medo do que pode acontecer. Eco do ego. E há aqueles sempre a pedirem opiniões inúteis cujas palavras são inaudíveis aos surdos ouvidos daqueles que só têm um som ecoando intensamente dentro de uma obsessiva cabeça. Pois não adianta nada falar com quem só ouve a própria voz. E ele é um cara que ele tem instintos para nunca ouvir os outros e fazer os outros fazerem o que ele quer. Se não for do jeito dele, já sabe como é que vai acabar. Diz aí, você conhecia essa história? Já tinha ouvido falar do Elmentio? Você tinha ideia que a gente tinha alguém solto desse nível de periculosidade e violência aqui na América Latina? Doideira, né? Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal e eu vejo vocês em outro vídeo de Sexta Sombria. Tchau, tchau.